Bom dia. Hoje a gente vai fazer o podcast sobre o livro Noite na Caverna, especificamente o capítulo 5 e o último Beijo de Amor, e depois fazer uma analogia com o livro Senhora, de José de Alencar. Quem vai estar apresentando esse podcast sou eu, o Hector, o Wallace, o Matheus Cordeiro e o Vinícius. E para começar a gente vai falar uma biografia dos dois autores. Primeiro, o Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e morreu em 1852. Manuel Antônio Alves de Azevedo nasceu em 12 de setembro de 1831, em São Paulo, Brasil. Desde jovem demonstrou interesse por literatura e artes. Aos 16 anos, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde se destacou não apenas nos estudos jurídicos, mas também como poeta e ensaísta. Durante sua vida curta, Álvares de Azevedo produziu uma obra literária marcada pelo ultrarromantismo, também conhecido como mal do século, movimento caracterizado por temas como melancolia, morte, amor, idealizado e pessimismo. Suas principais influências foram autores como Lord Byron e Goethe. Lira dos 20 anos e Noite da Taverna são alguns de seus livros. Álvares de Azevedo faleceu em 25 de abril de 1852, aos 20 anos, vítima de tuberculose. Apesar de sua vida breve, deixou uma marca indelenável na literatura brasileira, sendo considerado os principais expoentes do ultrarromantismo no país. E José de Alencar, autor de Senhora. José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana, Ceará, Brasil. Filho do senador, José Martiniano de Alencar teve uma educação privilegiada e desde cedo demonstrou talento para a escrita. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Largo de São Francisco, em São Paulo, em 1850, durante sua carreira. Atuou como advogado, jornalista, político e escritor. Foi eleito deputado pelo Ceará e ocupou o cargo de ministro da Justiça de 1868 e 1870. José de Alencar é considerado um dos maiores nomes do romantismo brasileiro, especialmente da sua primeira geração. Sua obra é vasta e diversificada, apresentando romances indianistas, urbanos, históricos e regionalistas. Algumas de suas obras são O Guarani, Iracema e Senhora. Além de sua produção literária, José de Alencar foi um defensor da cultura e identidade nacional brasileiras. Faleceu em 2 de dezembro de 1867, no Rio de Janeiro, aos 48, vítima de tuberculose. Seu legado permanece como um dos pilares da literatura brasileira. O contexto histórico das duas obras foram que elas foram escritas em contextos parecidos. O Brasil ainda era escravocrata, patriarcal e era marcado por uma elite muito influenciada pela cultura europeia, mas a forma como os autores expressam esse cenário é muito diferente. O Azevedo, ele adota o ultrarromantismo, que é influenciado pelos autores como Byron e Musset, que explora o grotesco, sombrio e o emocional extremo. Seus personagens são muito autodestrutivos, movidos por paixões intensas e decadentes. Já o José de Alencar, em Senhora, constrói uma narrativa muito realista. Embora ainda dentro do romantismo, ele critica o casamento por interesse e a hipocrisia da elite urbana, usando um protagonista feminino muito à frente do tempo. As duas obras elas são criticadas à sociedade, mas enquanto uma é emocionalmente caótica, a outra é racional e estratégica. Agora eu vou falar um pouco do capítulo 5, que é o Claudius Hermann, que é um retrato de um homem sem moral. Claudius narra seus crimes com frieza e ironia, assassinato, estupro, abandono familiar e a figura do libertino extremo que trata as mulheres como objetos e se orgulha da própria crueldade. E o que isso tem a ver com Senhora? Justamente o oposto. Em Senhora, a protagonista Aurélia é uma mulher que compra seu noivo com o próprio dinheiro e inventa a lógica patriarcal do século XIX. Enquanto Claudius representa a violência masculina, Aurélia simboliza o empoderamento feminino. Ela domina o jogo social, que antes era controlado pelos homens. E o Alencar apresenta uma crítica sutil à dominação masculina, enquanto Azevedo encarca essa dominação de forma grotesca. Agora eu vou fazer um pequeno resumo e uma análise do último capítulo, que é o Último Beijo de Amor, e uma relação com o livro Senhora. O Último Beijo de Amor, de Álvares de Azevedo, ele é um conto que mergulha nas profundezas das emoções humanas. O narrador é um jovem completamente dominado pela paixão, que vive um romance proibido com uma mulher casada.
Após um tempo separados, eles se reencontram e ela fala pra ele que ela tá grávida. E esse momento, que poderia ser de esperança ou de reconciliação, acaba se tornando uma tragédia. Tomado por ciúme, medo do julgamento social e desespero, ele a beija e a mata. Logo em seguida, ele tenta se matar também. Esse narrador é o retrato do chamado herói ultrarromântico, que é alguém sensível, instável, idealista, autodestrutivo. Ele não consegue lidar com os limites entre amor e posse, entre desejo e culpa. A linguagem do conto ela é lírica e carregada de emoção, com passagens que reforçam a dor, o sofrimento e a angústia. É um amor que, longe de ser libertador, se torna fatal. Bom, eu vou fazer uma comparação entre os dois estilos e também vou falar um pouco sobre como é a presença desses dois livros nas provas. E também vou dar a nossa avaliação final. Bom, então, quando a gente compara as duas obras, dá para perceber que os dois mundos são bem diferentes. O de Álvares de Azevedo é mais sombrio, é intenso, até caótico. Já o de José de Alencar é mais elegante, bem pensado e ligado às questões sociais da época. O Azevedo ele tem um estilo mais poético, dramático, que às vezes até assusta. Enquanto isso, o Alencar ele escreve de um jeito mais direto, focando nos costumes da sociedade brasileira. Essas duas obras, elas aparecem muito nos vestibulares do Enem. Noite na Taverna chama a atenção pelo ultrarromantismo e pelos dilemas psicológicos dos personagens. Mas, já a Senhora, ela entra bastante nas discussões sobre o papel da mulher, casamento por interesse e as críticas à sociedade. Bom, no fim das contas, A Noite na Taverna é marcada pela intensidade e pelos tabus que ela quebra. E Senhora encanta pela inteligência e pela força da protagonista. São dois jeitos bem diferentes de mostrar como o amor, quando vira uma luta de poder ou perde o controle, pode acabar levando pro abismo. E nos dois livros, a forma de amar é retratada de forma muito diferente. Que é interessante pensar como que o amor aparece de formas tão diferentes nas duas obras, né? Em O Último Beijo de Amor, ele é impulsivo, quase animal, irracional, né? Já em Senhora, o amor é mais pensado, quase calculado. Isso mostra como que a literatura pode explorar o mesmo sentido por ângulos totalmente diferentes, dependendo da época, do autor e do objetivo estético de cada um. Eu acho que eu posso falar pelo grupo. A gente gostou mais do capítulo 5, Noite da Taverna. Por mais que a gente já soubesse o jeito que Álvares de Azevedo escrevia, o jeito que foi abordado na obra surpreendeu, trazendo um aspecto realmente sofrido, sombrio, como se as pessoas sentissem a dor na época. E foi mais divertido pra gente nessa parte. Também eu achei legal que mostra como o amor ele pode ser doentio durante a obra, tanto tratado no capítulo 5 quanto no último. Não é uma forma saudável, chega a ser criminosa e problemática, que mostra tanto a destruição do objeto que amado do quanto quem ama. Outro ponto legal de se observar é como o papel feminino é retratado nas duas histórias, né? Em O Último Beijo de Amor, a mulher ela é mais passiva. Ela sofre mais, obedece às convenções sociais, ela acaba vítima da violência masculina. Mas já em Senhora, a Aurélia é ativa, toma decisões e ela desafia o sistema e impõe sua vontade. Ela é quase como se fosse uma evolução na forma de se representar de representar a mulher na literatura brasileira. E o Hector falou da figura feminina, eu achei legal também mencionar que no último, a Jorge ela vem tipo como a morte. Porque fala que depois de uma noite de prazer na taverna, as pessoas adormecem e chega uma mulher vestida de preto, que tava com um lampião. Aí fala que ela entra, e ela sendo a irmã do Johan, ela é desonrada por ele, antigamente foi levada à prostituição. E para se vingar, ela vai e mata ele. E da forma como ela entra com uma figura sombria, representando, pelo que eu pude entender, da morte. E depois ela ainda mostra do amor doloroso que eu já falei. Porque quando ela encontra o Arnold, que era o Arthur, o antigo amor dela, eles decidem selar o encontro com um beijo e cometerem suicídio juntos. Bom, mas esse foi o livro.
Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. E tchau! Até mais, pessoal. Tchau, espero que vocês tenham gostado.